Boa noite, gente. Bom, acho que todos aqui me conhecem, né? Mas vou me apresentar. Eu me chamo Vanessa, eu tenho 24 anos, sou esposa, mãe, consagrada desta comunidade, formadora, sou professora de musicalização infantil também. Bom, acho que sobre mim é isso. Não importa muito aquilo que eu vou falar sobre mim, mas aquilo que, na verdade, o Senhor quer falar conosco nessa noite, né? Bom, foi meio as coisas de última hora, assim, porque era para o Guilherme pregar, e aí ele não pôde vir, a gente acabou trocando, eu pregaria semana que vem, e aí transferi para hoje. Mas, coincidentemente, já fazem umas 3 semanas que o Senhor tem falado muito comigo a respeito do tema dessa pregação. E aí toda vez eu ia anotando alguma coisa, e aí hoje eu peguei mesmo para montar essa pregação, né? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, na verdade, é fazer uma pergunta. Se você fosse avaliar aí a sua fé, que nota você daria para a sua fé, de 0 a 10? Sendo bem sincero, olhando para a sua vida de oração, olhando para as coisas que você faz, olhando para a sua vivência de fé, para o quanto você tem escutado o Senhor, de 0 a 10 aí, quanto você daria? Quem tem coragem de falar? 5. Quem mais? 7. 6. 8. Quem mais? 5. Então, tem umas pessoas que estão bem e tem umas pessoas que estão na média aí. Bom, vamos guardar isso no coração, que o Senhor vai falar bastante conosco em relação a isso, né? Estou aqui olhando a minha colinha para não me perder. Bom, o tema, na verdade, é a morte da religião e a profecia da fé. E quando eu rezava sobre isso, o Senhor me incomodava bastante a respeito desse tema. Porque quando nós falamos que a religião, ela está morta, muita coisa morre junto com a religião, certo? Então, se eu falo que a religião ela está morta, outras coisas também acabaram morrendo, porque a religião ela traz uma história. Então, se a religião está morta, a história também está morta. E eu e você também estamos. Então, quando o Senhor colocava essa frase no meu coração, de algo que é muito pesado nesse tema, da gente falar de que a religião ela está morta, mas quando na verdade, às vezes a gente acha que é muito pesado, mas é a realidade dos tempos de hoje. E o que o Senhor falava é que a religião e a fé, na verdade, elas estão em estado de alerta. Sabe quando naquelas cidades que tem algum perigo, que tem alguma coisa que toca aquela sirene para todo mundo se organizar, sair da cidade? A visualização que o Senhor me dava era justamente essa, de que a religião e a fé, elas estão em estado de alerta. E nós precisamos entender por que a religião hoje está morrendo. A religião hoje morre porque nós que somos os fiéis, não vivemos a nossa fé com profundidade. Então, quando eu e você não vivemos a nossa fé com profundidade, não escolhemos fazer a vontade de Deus, não escolhemos viver aquilo que o Senhor tem sonhado e desejado para as nossas vidas, nós fazemos com que a fé morra primeiramente em nós. E a fé que está em nós, que seria propagada ao próximo, também acaba morrendo, porque o próximo não recebe um sinal, uma manifestação de fé através da minha vida. E, consequentemente, a religião ela vai morrendo dentro de mim. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, né? Ontem eu assisti a um documentário lá do Brasil Paralelo. Teve uma frase que me chamou bastante atenção, que ele fala que quando nós desistimos da nossa religião, nós desistimos da nossa própria história. Porque o Senhor sonhou comigo e com você, vivendo esta religião. O Senhor sonhou sendo mulher, sendo homem, sendo esposo, sendo esposa, sendo mãe, não sendo mãe. O Senhor sonhou conosco. Então, quando nós desistimos de viver a nossa religião por diversas coisas que têm acontecido, nós estamos desistindo da nossa história. Nós estamos desistindo
Lá do começo, quando o Senhor sussurrou nos nossos ouvidos quando a gente nasceu, o nosso propósito de vida. Só que, infelizmente, a gente vê hoje que é muito comum, infelizmente, as pessoas não terem religião. Então, várias vezes, se você vê no Instagram, nas redes sociais, quando o pessoal pergunta, qual que é a sua religião? Eu não tenho nada, não sou nada, eu acredito em Deus. E aí é sempre isso. Eu não sou nada, eu acredito em Deus. Eu era isso e agora eu não sou nada. E aí sempre foge isso. Hoje as pessoas não estão nem se considerando que eles são ateus mais. Não, eu acredito em Jesus e é isso que eu vivo e está tudo bem. Só que não está tudo bem. Muitas vezes, né, a gente começa a ver que as pessoas elas se afastam da igreja por feridas, elas se afastam da religião por feridas, por mágoas, às vezes por problema que elas tiveram com os líderes, com os pastores. Então as pessoas elas vão se afastando e vão saindo da igreja feridas. Só que elas acabam vivendo uma espiritualidade ferida. Porque se eu tenho um problema com alguém e eu sair da igreja por aquela pessoa, é como se eu estivesse falando, eu não vou viver a minha religião porque eu fui machucada por aquela pessoa e aquela pessoa lembrava para mim Jesus, lembrava para mim não sei quem, e aí eu não quero ir mais. E às vezes a gente acaba se afastando por conta dos nossos traumas e a gente não dá espaço para o Senhor verdadeiramente curar a nós. A gente não dá espaço para o Senhor olhar para a nossa realidade de vida e falar, ei, tudo bem que te machucaram. Tudo bem que você não se sentiu acolhido, mas vamos tentar de novo? Vamos mais uma vez? Não deixa sua fé morrer por conta disso. Porque tem pessoas que, magoadas pela religião, deixam de buscar e de ter uma vivência de fé e acabam se afastando do Senhor por conta disso. Infelizmente também hoje é muito comum, como eu falei, as pessoas seguirem o seu próprio evangelho. Então, é o evangelho de Jesus segundo fulano de tal. Então, as pessoas hoje em dia, infelizmente por conta de toda a cultura que nós temos no mundo de hoje, as pessoas estão cultuando os seus próprios deuses, as pessoas estão cultuando os seus próprios valores, e elas não estão mais vivendo uma vida baseada nos valores de Cristo, naquilo que Cristo deseja e sonhou para mim e para você. Então as pessoas estão vivendo aquilo que elas querem, da forma que elas querem, do jeito que elas querem. E com certeza não sou só eu que vejo isso. Com certeza vocês veem isso em muitos lugares. Porque hoje está cheio de pessoas assim, senão nós ainda não somos assim, ainda não sentimos assim, né? E aí, onde que tudo isso começa? Quando Lutero ele fundou lá o protestantismo e tudo mais, o que eu rezava sobre isso e tentava entender, que é um assunto muito inteligente, eu não sou tão inteligente assim, aí eu falei, Senhor, me ajuda, coloca na minha cabeça alguma coisa inteligente aí para eu pegar esse espírito da inteligência que às vezes falta. E aí, quando a gente olha muitas vezes para essa fundação de Lutero, ele fundou a religião baseada no sentimentalismo. Não estou aqui generalizando e falando que todas as pessoas que são protestantes são assim, porque vai ser algum protestante vai assistir e depois vai vir falar coisa. Não estou falando de você não, tá bom? Mas se a carapuça serviu, não posso fazer nada. Então, quando Lutero ele fundou o protestantismo, ele tinha intenções ali baseadas, né? Uma fé baseada muito no sentimentalismo. Então, para Lutero, por exemplo, os sentimentos já eram caracterizados como pecados. Então, se eu sinto alguma coisa, eu já pequei por aquilo. Só que não é bem assim. Por que não é bem assim? Por exemplo, hoje é quarta-feira, a gente faz jejum aqui na comunidade. E aí eu tô lá na minha casa e o meu vizinho tá fazendo churrasco. E eu senti o cheiro. Imagina aí o cheirinho de churrasco. Chega a dar um negócio. Você sente o cheiro, aí você fala assim, nossa, que vontade de comer esse churrasco que esse homem tá fazendo. Eu senti a vontade. Para Lutero, isso já é caracterizado como pecado.
Mas quando a gente olha para dentro da nossa religião, só existe pecado quando existe consentimento. Então eu posso sentir vontade de comer o churrasco mesmo estando em jejum. Não estou pecando por conta disso. Agora o que eu não posso é comer o churrasco estando em jejum, porque eu sei que eu estou violando ali alguns princípios e algumas regras que eu mesmo estabeleci. Então, quando a gente olha para isso, né? Para Lutero, ele acredita muito nessa característica, nessa base do sentimentalismo. Então, se eu senti, eu pequei. Só que assim, a gente não pode trazer isso de uma forma criteriosa para dentro da nossa realidade. Porque a nossa religião católica, apostólica, romana é baseada na verdade. Então, se a Santa Igreja fala, só existe pecado quando existe consentimento. Santa Luzia fala que o corpo só se contamina se a alma consente. Então, muitas vezes você vai poder até pensar em alguma coisa, tipo assim, nossa, eu senti vontade de fazer isso, mas eu não fiz. Aí está a sua luta, aí está o seu desejo, e aí é onde o Senhor vai colocando no seu coração um desejo maior e um ardor maior pela santidade. Muito pautado em cima dos nossos desejos, quando nós conseguimos ordenar livremente os nossos desejos, nós conseguimos dar uma resposta para Deus à altura. Eu consigo olhar para Jesus e falar, Senhor, eu estou tendencioso a isso, eu quero isso, mas o meu coração agora se coloca firmemente numa decisão de estar contigo, de ofertar isso, né? Então, a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, mas nós conseguimos controlar o que nós fazemos com esses sentimentos. Então eu controlo as minhas ações, eu não controlo aquilo que eu sinto. Então, se muitas vezes, dentro da sua realidade, o Senhor me incomodava muito com isso, dentro da sua realidade, você tem se incomodado muito com os teus sentimentos, você tem se incomodado muito com às vezes, as coisas que têm passado na sua cabeça, isso tem virado um negócio enorme. Se volta para a verdade. Se volta verdadeiramente para Jesus e deixa com que Ele fale o que você precisa fazer a partir de agora. Eu tô muito triste, meu Deus, eu tô depressivo. Eu tô, preciso fazer um negócio. Eu tô com ansiedade. Não sei o quê. A gente vai ficar padecendo toda a vida de eu sentir alguma coisa e já falar, é uma doença. Senti uma dor, eu vou ter um infarto. E a gente fica sempre nisso. Então, muitas vezes, nós nos escravizamos, nós somos escravos dos nossos próprios sentimentos. Porque a gente acaba sempre padecendo disso. Então, nós precisamos olhar para a verdade de Jesus e falar, Senhor, é isso, mas agora, diante disso, o que eu posso controlar são as minhas ações. Então, o que a gente precisa entender é que você não controla os seus sentimentos, você controla as tuas ações. E para Lutero, crer era uma base ali de sentimento. Então ele só acreditava naquilo que ele sentia. Só que se a gente for olhar, é muito fácil só acreditar naquilo que eu sinto. Porque onde fica aí a minha confiança? Onde fica aí a minha esperança? E crer para nós, católicos apostólicos romanos, na verdade, é uma doutrina e não é um sentimento. Então, crer nas verdades de Cristo, crer nos mandamentos da igreja é uma doutrina para nós e não só um sentimento. Só que o que nós não podemos deixar com que ainda permaneça no nosso coração é essa cultura, infelizmente, dessa fé sentimentalista. Porque muitas vezes você pode falar, mas isso daí quem vive são só os protestantes. Não! Eu e você, nós ainda, infelizmente, padecemos disso. De muitas vezes a gente quer viver os momentos só numa base sentimental. Da gente olhar para o nosso relacionamento com Deus, olhar para a nossa vivência de fé e querer viver de uma forma muito sentimentalista. Então se não teve ministério de música, então não foi bom. Se eu não senti o arrepio lá, o Espírito Santo não veio. Nossa, se não tem X coisas, eu não consigo rezar. Nós estamos mais preocupados com os meios do que com o fim daquilo.
E o fim, dentro do nosso coração, precisa ser a eternidade. Eu preciso olhar para dentro de mim e estabelecer uma vivência de fé verdadeira com Jesus, com o meu olhar voltado para o alto, com o meu olhar voltado para a eternidade. Eu preciso sempre ter isso muito claro dentro do meu coração. Porque se eu fico padecendo a cada dia de só viver uma experiência de fé, quando tudo ao meu redor está favorável, desculpa, mas você nunca vai viver uma vida de oração. Porque se uma mãe for esperar as coisas estarem tranquilas em casa para ela poder rezar, quando que você vai rezar, Ariane? Nunca. Se ela esperar todas as crianças dormirem para ela conseguir rezar, de madrugada, e olhe lá, se nenhuma criança acordar chorando. Não dá. Eu só vou conseguir restabelecer o meu relacionamento com Deus quando eu conseguir um emprego. E se você não conseguir um emprego? Você vai esquecer de Deus? Então muitas vezes a gente fica barganhando com Deus e a nossa fé ela vai morrendo por conta disso. A gente vai deixando a nossa fé padecer dessas situações que muitas vezes a gente pauta à base de sentimento. Então, eu preciso colocar uma música X para eu conseguir rezar. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E a gente fica sempre no e se, aquilo. E a gente nunca vai mais fundo. A gente nunca começa a, de fato, se aprofundar naquilo que o Senhor quer para nós. Então, o que eu e você precisamos entender hoje é que, na verdade, quando nós falamos que nós precisamos fazer uma profecia de fé, essa profecia de fé não é uma profecia para a igreja. Essa profecia de fé é uma profecia para mim e para você. Porque se você não consegue sustentar uma vida espiritual no seu secreto, você nunca vai conseguir sustentar uma vida espiritual em cima de um palco, em cima de um altar, quando tiver holofotes na sua cara. Você não vai conseguir. Porque é muito fácil a gente chegar e a gente começar... eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É lindo e maravilhoso. Só que nós precisamos entender que existe uma grande responsabilidade através disso. Porque eu preciso olhar para a minha vida e a minha vida precisa transbordar aquilo que eu vivo. Porque se não existe verdade na minha vida, não vai existir profecia. Então, se eu chegar aqui e falar assim, eu vim aqui profetizar na vida de vocês e tal, e eu não estou vivendo aquilo que a palavra está falando, eu não estou vivendo minimamente aquilo que eu estou falando para vocês, eu estou sendo fariseu, eu não estou sendo profeta. Então, nós precisamos verdadeiramente ter isso claro no nosso coração, que o que o Senhor deseja de mim e de você é que nós, e vamos mais fundo, que nós aprofundemos a nossa vida de oração naquilo que de fato o Senhor deseja para mim e para você. Porque senão a gente sempre vai ficar, na mansidão, em águas rasas. Hoje eu não consegui rezar o terço, tá tudo bem. Hoje, tá tudo bem. Que sempre tá tudo bem, good vibes. E a sua vida nunca vai para frente. E aí você vai passar o resto da sua vida murmurando, sentindo inveja das outras pessoas que estão verdadeiramente ocupando lugares dentro da comunidade, que estão ocupando lugares no ministério, que estão de fato caminhando, fazendo a vida delas acontecer, só que você está paralisado, porque você não consegue nem se aprofundar na sua vida de oração, e você fica olhando para a vida do outro. Então a gente precisa quebrar isso. Você precisa olhar para a vida das pessoas e a vida daqueles que você... entre aspas, inveja, você precisa olhar para a vida da pessoa e falar assim, eu preciso me impulsionar. Eu preciso sair do buraco de onde eu estou para eu conseguir minimamente ter essa espiritualidade. Para que eu consiga minimamente fazer aquilo que o Senhor quer para mim. Porque se nós não conseguimos rezar e viver uma espiritualidade no nosso secreto com Deus, você não vai conseguir viver uma espiritualidade quando as pessoas estiverem vendo. Tudo que você vai mostrar para as outras pessoas vai ser vazio demais. Vai ser só o seu ego inflamado para as outras pessoas. Então, por que muitas vezes a gente fala que a fé está morrendo, que a religião está morrendo? Porque as pessoas pararam de anunciar o Cristo e elas estão anunciando a si mesmas. As pessoas pararam de anunciar verdadeiramente quem é o Cristo, quais são os valores de Cristo. As pessoas deixaram de anunciar o sacrifício e estão anunciando, não precisa se sacrificar, mulher, você não precisa se submeter.
Homem, você não precisa assumir as suas responsabilidades. Fica na sua casa. Só que não é assim. Estão invertendo os valores do próprio Cristo. E eu e você estamos caindo nisso. Nós estamos comungando disso. Só que o que nós precisamos ter claro é de fato qual é a verdade de Cristo e da igreja para nós. Nós não podemos mais nos desviar por conta disso. Porque às vezes no meio do caminho a gente começa a ficar recalculando um monte de rota. Lá no filminho da Alice no País das Maravilhas, quando ela está perdida, eu gosto muito desse trecho do filme. Na verdade, teve muito tempo da minha vida que eu tinha muito medo desse filme, que eu tinha medo daquele gato. Aí eu ficava, sei lá. Eu sempre tive medo dessas coisas, mas eu ficava com medo dele. Veio na minha cabeça agora. E aí, quando ela tá perdida lá na floresta, e aí o gato tá lá em cima da árvore e ele fala assim: Alice, tá perdida? Aí ela fala assim: ai, eu tô perdida, não sei. Ai, meu Deus, onde que dá essa estrada? Aí, em vez de ele falar onde dá a estrada, ele pergunta pra ela: mas pra onde você quer ir? Aí ela fala: não sei. Aí ele fala: pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve. E toda vez que eu vejo esse filme, que eu li o livro lá, e isso ficava muito claro na minha mente, assim, eu sempre rezei com isso. Quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe por que você está aqui, se você não sabe por que o Senhor te chamou, se você não sabe qual é o seu propósito de vida, a sua fé vai continuar morrendo, porque você vai se deixar ir pelo caminho. Qualquer caminho vai te servir. Então, se a pessoa vir te oferecer X, você vai. Se a pessoa te oferecer Y, você vai. E você vai ficar indo assim, ó. No meio da massa, no meio do povo, perdido. E nós não podemos mais deixar com que essas coisas aconteçam. Com que nossa fé seja corrompida por conta dessas ideologias e por conta de tantas coisas que tem nos sondado. Abra sua Bíblia em Tiago 2. Tiago 2, do 12 até o 22. Tiago 2, do 12 até o 22. Achou? Diz assim. Calma aí, que nem eu estou enxergando. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creram, mas estremeceram. Queres, porém, ó homem insensato, Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. Palavra do Senhor. Então aqui está muito claro de que nós não seremos julgados somente pela nossa fé,
mas pelas obras. E aí eu quero perguntar para você, quais são as obras que você tem feito? Quais são as obras que você tem feito na tua vida de oração para que você saia do buraco de onde você entrou? E quais são as obras que você tem feito para o outro? O que de fato você tem olhado para a vida do outro e a vida do seu irmão tem despertado em você um desejo de viver a sua fé através dessas obras? Porque a fé e as obras, elas não podem ser coisas distintas. Porque se elas se tornarem ainda mais coisas distintas, a fé, ela começa a se tornar estéril. A fé, ela vai se tornando morta a cada dia. E o que eu e você precisamos é de uma fé fecunda. É de uma fé que vai frutificar e vai gerar vida na vida de outras pessoas. Então nós precisamos ter muito claro isso. E infelizmente, por conta desse sentimentalismo lá fundado por Lutero, muitas vezes nós vivemos sufocados por conta disso. Que muitas vezes a gente esquece até das obras. A gente pensa demais nessa fé sentimentalista, nessa fé onde eu vivo mais os momentos e não procuro um desejo real pela eternidade, um desejo real pelo céu, um desejo de santidade. E eu vivo de uma forma muito morna e muito rasa ali. Só que muitas vezes a gente até realiza as obras. Mas as obras, muitas vezes elas têm servido muito mais para mostrar e para engrandecer quem nós somos. Quantas vezes nós não vemos pessoas dentro e fora da nossa igreja que realizam obras somente para se engrandecer? Somente para mostrar para as pessoas que fizeram, que nossa, olha lá, fulano de tal fez isso. Olha, nossa, é isso, olha que lindo, que a pessoa foi lá entregar marmita. E quando você vira as costas na câmera, ela vai lá e chuta o morador de rua. Às vezes a gente fala, nossa, não, mas eu não vivo isso. Mas o quanto muitas vezes, infelizmente, o reino dos céus, a nossa fé e a nossa religião, ela tem se tornado até mais que um sentimentalismo. Ela tem se tornado um negócio. E isso é doloroso demais. A gente olhar tanto para a nossa igreja, quanto para pessoas fora daqui, que querem transformar tudo isso que a gente vive num negócio. Infelizmente a gente é trouxa demais, desculpa a palavra, e a gente cai nisso. E quando a gente menos espera, somos nós que estamos comprando o curso dessas pessoas. Que o pessoal vende um curso lindo, perfeito. Quer ter a sua fé transformada? Clique no link aqui, arrasta para cima. Arrasta para cima, paga tantos mil no curso que eu vou te mostrar. E esse pessoal tá tirando o nosso dinheiro. E aí, sabe o que eu falo para vocês? Vou dar aqui a dica de graça, sem cobrar nada. Quer ter a sua fé transformada? Vive o que está na palavra. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai no secreto. É isso que o pessoal está vendendo nos cursos. É isso que o pessoal está falando para vocês. Olha, compra aqui que eu vou te ensinar, vou fazer a sua fé ser transformada. Não vai fazer coisa nenhuma. Porque se você não tiver intimidade para viver a sua espiritualidade no seu secreto, você pode comprar 1001 cursos. Não vai adiantar nada. De pessoas no Instagram, você pode rezar 1000 terços com o Frei Gilson. Não vai adiantar. Por que o Frei Gilson arrasta milhares de pessoas lá para rezar o rosário com ele de madrugada? Porque a fé dele transborda. As pessoas olham para ele e as pessoas veem aquilo que ele vive. Só que se eu for olhar para mim mesmo, olha para você mesmo agora. Você tem vivido aquilo que você tem pregado? Você tem sido um sinal de fé? Você tem sido uma profecia ambulante para as pessoas? Porque é isso que nós precisamos ser. Porque não adianta querer ficar seguindo gente que vai falar, que vai transformar a sua vida de oração, que vai falar para você fazer X, Y, Z, e você vai fazer todas as dicas e no final você não vai ter feito bosta nenhuma.
vai adiantar o quê? Nada. Se a sua fé não é uma fé vivida com obras, e obras eu digo de ações, se você não é uma pessoa que escolhe sair da sua zona de conforto, você já está escolhendo, porque o não escolher já é uma escolha. Então quando eu não escolho pela santidade, eu já estou escolhendo em ficar ali, preso, imerso nas minhas próprias ideologias, imersos naquilo que eu estou cultuando ali nos meus próprios deuses, no meu próprio ego. E eu vou me inflamando com um sistema que eu próprio crio em mim mesmo. E hoje, infelizmente, as pessoas, mundo afora, têm padecido disso. Tem transformado a palavra de Deus em negócio. E aqui eu não estou falando, tem gente que realmente pega, estuda, vende curso, ajuda e tudo mais. Mas tem um monte de gente que está querendo arrancar o nosso dinheiro de graça, de coisa que é simples. A sua fé só vai ser transformada se você quiser. Porque se você não quiser, não vai adiantar nada. Você pode gastar todo o seu salário lá com o curso. Que aí você vai estar enriquecendo a pessoa e você vai ser mais pobre ainda. Pobre financeiramente, ainda mais pobre de espírito. Então o que nós precisamos ter claro em nós é esse desejo. Esse desejo de verdadeiramente fazer a diferença. E algo também, pra gente ir finalizando, né? Às vezes a gente acaba olhando demais para essas referências digitais. E a gente se perde nisso. Porque eu começo a olhar para fulano de tal, eu começo a olhar para a pessoa que eu sigo, que a pessoa está lá rezando o terço, que a pessoa está isso, está aquilo, mas eu esqueço de olhar para Jesus. Eu esqueço de ler a palavra. Eu esqueço de buscar respostas. Tem gente que nem rezou e vai lá na caixinha de pergunta de fulano e falar: eu estou vivendo XYZ na minha vida com o meu esposo, na minha vida, na minha casa. O que eu faço? Você rezou para ver o que o Senhor vai falar para você? Antes de você expor a sua vida de graça numa caixinha de pergunta? Às vezes a gente acaba delegando demais as decisões que somos nós que precisamos fazer. Só que às vezes a gente está preocupado demais em expor. Então eu vivo um momento de oração pensando naquilo qual é o texto que eu vou escrever. Qual é o story que eu vou postar. Qual é o reels que eu vou fazer. E eu fico sempre nisso. Fico nisso. E aí? Vai chegar no final do seu dia, você vai ver todas as suas referências digitais lá. E quando bater lá na portinha do céu, será que de fato você vai entrar e você vai ser reconhecido pelas suas obras? Ou você vai ser só uma pessoa que vai continuar sendo um espectador? E não vai tomar a atitude de ser verdadeiramente um protagonista? Uma pessoa de fato que escolheu pela santidade. Uma pessoa que escolheu viver verdadeiramente aquilo que Cristo deseja. Então nós precisamos ter muito claro isso. Entenda que a sua vida espiritual é um mundo que você precisa confiar somente a Deus e a poucas pessoas que têm capacidade de te ajudar. Porque tem fé de muita gente sendo morta, se tornando osso seco, porque vai se consultar com pessoa que não sabe nem ordenar a própria vida e você vai pedir conselho para essa pessoa. Tem coisas que não se resolve numa caixinha de pergunta. Tem coisa que vai se resolver na sua vida de oração. Você dobrar o seu joelho no chão e você falar: Senhor, eu estou aqui. Esse é meu problema. Me ajuda a resolver. Porque conselho você vai receber em qualquer lugar. Só que tem coisas que é só você e Deus. Tem coisa que ninguém mais vai poder te ajudar. E não é porque as pessoas não querem te ajudar. É porque é você que precisa resolver. É porque é você que precisa sair de você mesmo para avivar a sua fé. Porque não adianta nada a gente rezar pelo avivamento da igreja, rezar pelo avivamento da fé, se você não sair do seu lugar. Se você não escolher fazer um avivamento dentro do seu quarto. Sem ministério de música, sem pregador, sem ninguém, só você e Deus, a sua Bíblia, o seu terço, o que você tiver para você rezar. Se isso não começar em nós, não vai começar em ninguém. Então nós precisamos ter muito claro isso. Deixar com que o Senhor de fato fale ao nosso coração.
Porque se nós queremos viver uma vida profética, nós precisamos entender que quando é que uma profecia ela se inicia? A profecia ela só se inicia quando nós escolhemos viver uma vida escondida em Deus. Pode olhar na vida de todos os profetas, eles não se tornaram profetas do nada. Eles começaram a ter uma intimidade com Deus, o Senhor foi formando, o Senhor foi falando, o Senhor foi suscitando, o Senhor foi colocando inspiração, o Senhor foi dando fundamento para a fé deles, o Senhor foi enraizando aquele profeta, para que depois, quando aquela profecia ela já estava sendo vivida por ele, ela fosse profetizada na vida de outras pessoas. Então, antes da gente querer sair pelos 4 cantos do mundo profetizando, queira você e eu vivermos a nossa própria profecia em casa. Queira eu e você viver esta profecia em nós primeiramente. Porque se eu não escolho viver isso, a minha fé ela vai continuar de uma forma muito rasa. E aí, para finalizar, verdadeiramente, o que nós precisamos viver é que nós precisamos deixar de ser como fariseus. Tem uma música que eu escutei já, estava até escutando hoje, de uma menina protestante, que ela escreveu essa música, chama Evangelho de Fariseus. Depois vocês escutem lá. E essa música, ela é uma música que ela é muito forte, assim, a letra dela. Mas é uma letra muito verdadeira, porque ela de fato é uma denúncia. É como se fosse João Batista anunciando assim para o povo. Porque o quanto eu e você ainda estamos vivendo esse evangelho de fariseus. Nós vivemos ali em prol do nosso próprio ego, em prol das nossas escolhas. Então nós fazemos eventos, fazemos retiros para nós mesmos, nós não fazemos mais para o outro. Eu faço para mim, olhando para mim, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho. Só que nós precisamos, de uma vez por todas, voltarmos a viver o Evangelho de Cristo. E viver o Evangelho de Cristo é se submeter para a verdade que Cristo deseja para cada um de nós. Viver o Evangelho de Cristo é olhar para muitas vezes todos esses sentimentos que nos rodeiam e falar: Senhor, eu quero te adorar através deles. Que os meus sentimentos sejam meios de adoração para ti. Que os meus sentimentos não sejam somente o fim, onde eu pare neles, onde eu pare na tristeza, onde eu pare na alegria, onde eu pare no desconforto e onde eu fique só nisso. Mas que os meus sentimentos sejam este impulsionar para que eu consiga te encontrar, para que eu consiga estar contigo, para que a minha fé verdadeiramente passe a ser restaurada. Então, Deus já tomou a decisão dele. Deus, ele já deseja que eu e você caminhemos para águas mais profundas. Só que essa é uma decisão nossa. Deus, ele não fere em nenhum momento a nossa liberdade. Ele nos dá a escolha para que nós possamos verdadeiramente sair da nossa zona de conforto e vivermos aquilo que de fato o Senhor quer. Então o Senhor, ele é o mais preocupado em fazer com que eu e você saiamos da nossa zona de conforto para que a gente consiga viver aquilo que ele deseja. E se viver o que ele deseja é sofrer, tudo bem. Mas nós precisamos entender isso. Porque quanto mais nós ficarmos ali, baseando a nossa vida espiritual numa fé sentimentalista, a nossa fé vai continuar morrendo e nós vamos morrer junto com ela. Infelizmente, eu e você vamos ver o fracasso da nossa vida pessoal, da nossa vida financeira, nós vamos ver o fracasso do nosso relacionamento, nós vamos ver várias coisas se afundando, porque nós não nos decidimos pelo Senhor.
Quantos testemunhos nós temos aqui de uma pessoa que se decidiu pelo Senhor e mudou toda a realidade de uma casa. Só precisa uma decisão. Só precisa uma vontade e um desejo diariamente para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Porque se eu e você não escolhemos sair da nossa zona de conforto, a profecia de fé ela não vai chegar. Então, mais do que orar fervorosamente para que a fé volte a reinar, nós precisamos orar fervorosamente, olhando para nós e falando: Senhor, reestabelece a minha fé, reestabelece o meu lugar de intimidade. Eu quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero voltar àquele sentimento que eu tinha, como aquele vocacionado que começou apaixonado. Eu quero sentir isso de novo, mas eu não quero só ficar no apaixonamento. Eu quero ser transformado pelas obras. Eu quero que as pessoas olhem para mim e as pessoas não vejam que eu só faça obra pelas obras e eu só vivo a fé pela fé, mas que as coisas elas estejam em conjunto, em unidade, para que quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam a Vanessa, mas elas vejam o próprio Cristo. Elas vejam verdadeiramente a profecia de Deus que é derramada sobre as nossas vidas. Amém? Vamos fazer nosso momento de adoração agora? E eu queria que nessa adoração